Olá, vamos falar sobre a cinética do corpo rígido, analisando no plano. Quando a gente trata algo como corpo rígido, é porque a gente quer considerar pelo menos algum movimento de rotação que tem esse corpo. Então a gente considera as dimensões desse corpo e também o efeito da rotação na análise do movimento, da aceleração, deslocamento, velocidade e principalmente das forças. Ainda considerando que esse corpo ele não sofre alteração da sua forma, ele não se deforma. Mesmo que menor que seja essa deformação, a gente considera que ele seja corpo rígido, né? Indeformável. O que é importante quando a gente considera o corpo rígido, né? Ou a rotação de uma peça que tem dimensão diferente da partícula? Nesse caso, nós temos uma massa girando, e essa massa girando, ela vai também proporcionar uma resistência ao movimento de rotação. Então, da mesma forma que a massa m, ela é uma resistência ao movimento de translação, já que a gente tem lá da segunda lei de Newton, somatório de força igual a massa vezes aceleração, essa aceleração sendo essa componente de inércia, né? De resistência ao movimento, ou uma proporcionalidade entre a força adicionada e a aceleração resultante do sistema, nós vamos ter agora uma resistência ao movimento de rotação devido à distribuição de massa. Essa distribuição de massa que o corpo tem, a gente vai chamar de momento de inércia de massa de um corpo. Nós já trabalhamos com essa ideia de momento de massa quando a gente faz o cálculo de área e depois vê como que a área se distribui, né? Como a geometria é distribuída da peça, e a unidade desse momento de inércia de área é em metros quadrados, e a gente utiliza no cálculo, por exemplo, de resistência e rigidez de um material. No caso, aqui em dinâmica, nós utilizamos esse conceito de momento de inércia de massa, onde a unidade do momento de inércia vai ser quilograma massa vezes o raio ao quadrado, então metro ao quadrado. Essa é a unidade do momento de inércia de massa, quilograma vezes metro ao quadrado. E aí nós vamos entender a equação, da onde surgiu essa equação, que tem a ver com uma integral, mas a gente acaba utilizando muitas geometrias comuns na engenharia, círculos, tambores, cilindros, retângulos, quadrados, peças com formatos específicos em que a gente já conhece o momento de inércia de massa ou a equação para calcular ela, sem precisar fazer a integração. E também a gente já tem ferramentas computacionais, por exemplo, numéricas, o método de elementos finitos. Lá é possível se calcular esse momento de inércia tanto de área quanto de massa a partir dos elementos finitos. Então, se uma geometria é muito complexa, hoje a gente acaba utilizando o computador para nos auxiliar para encontrar esse momento de inércia. Mas vamos lá, vamos entender então esse negócio de momento de inércia, principalmente como sendo a resistência ao movimento de rotação. Então, sempre quando a gente fizer um somatório de momentos, que antes a gente igualava, né? O somatório de momentos é igual a massa vezes a aceleração vezes a distância desse ponto que está sendo acelerado em relação a um outro ponto. Agora nós vamos considerar então essa inércia também. Então vamos lá entender esse princípio aí do momento de inércia de massa. Considerar um corpo qualquer, e esse corpo qualquer apresenta um centro de massa. Esse centro de massa, geralmente, ele coincide com o centro geométrico da peça. Mas, dependendo da distribuição de massa, ele pode se colocar de forma diferente. O cálculo para esse centro de massa, que aqui a gente vai chamar de G, é muito semelhante ao cálculo do centro de massa, de área, centro geométrico, mas ao invés de considerar a área na distribuição, a gente considera a distribuição da massa.
Nesse caso, nós podemos considerar que existe um referencial aqui, x, e um referencial y aqui no nosso sistema, no nosso corpo rígido, certo? E vamos imaginar que esse nosso corpo ele está tendo um movimento de translação, indo de forma oblíqua aí para cima, com uma aceleração, e também apresenta aqui uma velocidade angular ômega, que a gente expressou aqui no sentido anti-horário, no sentido positivo, e também uma aceleração angular alfa. Bem, se nós quisermos analisar o que está acontecendo em um ponto pertencente ao corpo, e esse ponto a gente pode chamar aqui um ponto de P, mas esse ponto seria a representação de uma partícula ou de uma parte desse corpo todo que apresenta uma massa infinitesimal I. Então, uma pequena parcela desse corpo girando, né, em relação ao próprio CG, qual seria então as acelerações envolvidas nesse sistema? A gente conhece a equação do momento, se nós quisermos calcular um momento cinético, né? Então, o momento cinético, que a gente já ouviu falar, né, em relação ao ponto G, seria o somatório de todos os momentos em relação ao CG, seria o somatório de todas as massas iésimas aqui apresentadas, né, as iésimas massas de todas essas porções de massa que a gente está considerando, vezes a aceleração que elas apresentam, então a aceleração das iésimas partículas formando esse corpo, e vezes o raio da iésima partícula em relação à distância que ela está do CG. Então aqui seria o raio I. Analisando para o nosso caso em específico aqui, que é a iésima partícula ilustrada, nós podemos ter aqui a representação, né, de uma aceleração dessa partícula, já que ele tem um movimento de translação. E como está em rotação, nós sabemos que pode ter na verdade, tem a componente de aceleração normal, e a aceleração normal sempre indica o centro, então o ponto em relação ao CG que ele está girando, e apresenta também uma componente de aceleração tangencial devido à aceleração angular alfa. Então tem aqui uma componente de aceleração tangencial. Nós podemos chegar nas acelerações do ponto, podemos chamar isso aqui de ponto A, né? Nós podemos chegar na aceleração do ponto A também considerando as equações vetoriais que a gente aprendeu. A gente não lembra das componentes que pode ter o ponto A, né, de aceleração. A gente sabe que a aceleração do ponto A vai ser a aceleração do G e mais a aceleração relativa do ponto A em relação a G. Então, a aceleração do ponto A vai ser a aceleração do G, que seria essa aceleração aqui, né, que todo o corpo está tendo e está ilustrada aqui, mais o produto vetorial, né, entre alfa, aceleração angular, e o raio, AG, e menos, né, o ômega ao quadrado vezes o raio AG. Seria essas as componentes de aceleração no caso do nosso sistema aqui.
Então, de fato, aqui é a componente de aceleração tangencial que a gente mostrou ali, e aqui a componente normal. Então, a gente viu aí como é que calcula essas componentes. Então, nós vamos aplicar agora esse conceito para encontrar aqui a somatória dos momentos em relação ao ponto G. Um momento cinético, né? Então, por uma conveniência, a gente traz o valor de massa, né, antes, vezes o raio, e depois a gente faz vezes a aceleração. Então, vamos considerar, primeiramente, o cálculo da aceleração tangencial. O cálculo da aceleração tangencial é αr, né? Então, nós vamos ter massa da iésima partícula vezes a aceleração tangencial que ela apresenta. A aceleração tangencial que ela apresenta é αr, né? Vezes o raio, novamente, da iésima partícula. Aí, nós temos esses termos de aceleração normal. Esse termo de aceleração normal, que é aqui, como ele é colinear ao raio, né, não faz momento em relação ao CG. Essa componente de aceleração normal não faz momento em relação ao ponto G. Então, esse termo aqui ele é nulo. Falta a gente analisar essa componente de aceleração aqui, que tem uma componente na direção x, que a gente pode chamar de AX, e tem uma componente de aceleração na direção y, que a gente pode chamar de AY. Então, vamos verificar qual é o momento cinético que ela representa em torno do CG. Então, nós vamos ter mais a massa I vezes a aceleração em y, esse termo aqui, vezes essa distância. Essa distância a gente pode chamar de x da iésima partícula. Então, mais a massa I vezes a aceleração do ponto A, né, da iésima partícula na direção y, vezes a distância xi. E aí nós temos essa componente aqui, que é uma componente AX, vezes essa distância y da iésima partícula, né? Só que o sentido aqui vai ser ao contrário. Então é menos, ela vai fazer momento, né, no sentido contrário do que nós consideramos o sentido positivo aqui. Portanto, é menos massa I da iésima partícula, mais a aceleração desse ponto A na direção x, vezes o yi. Certo. Então, aqui, né, faltou a gente considerar que a gente vai fazer o somatório também de todas essas iésimas partículas que estão representadas no sistema. Então, a somatória de todas as partículas. Então, se a gente pegar agora e fazer esse cálculo para todas as partículas, nós vamos ver que tudo isso pode ser representado por apenas uma componente em relação ao próprio CG, em relação ao ponto CG, que a massa se distribui em relação ao próprio centro de massa. Então, essas componentes aqui, elas são as componentes de localização do CG. Já que a gente está no CG, né, o ponto I vai ser o próprio centro de gravidade, o ponto G, então a gente vai ter que todo esse cálculo vai ser igual a zero. Portanto, o que resultou para nós nessa somatória de momento cinético é essa componente de somatório de
da iésima partícula vezes a aceleração, né, somatório da iésima partícula, vezes a aceleração, vezes a aceleração angular, vezes o raio I ao quadrado, né, R vezes R. Então, o que nós temos de resultado é que a somatória de momentos é igual à somatória de todas as massas, né, no somatório de momentos cinético em relação ao CG, é igual ao somatório de todas as massas de iésimas partículas vezes a aceleração angular que o corpo tem vezes o raio que essas partículas, né, a distância que essa partícula está em relação ao CG. Se nós considerarmos, né, que existe aqui essa massa iésima, né, infinitesimal, sendo de m, nós podemos considerar uma integral, né? Então, essa integral no somatório de massas em relação ao CG, ela vai representar aqui uma integral, né, do raio I ao quadrado, alfa aqui fora, né, vezes o dm. Portanto, essa definição aqui de raio dm integral é que se chamou de momento de inércia e que a gente usa a letra I, tá? Então, o que é o momento de inércia? É a distribuição de massa ao longo do corpo e pode ser calculado pela integral, né, de todas essas massas das diésimas partículas vezes o raio ao quadrado em relação ao CG. Então, essa é a definição do momento de inércia de massa. E como a gente adiantou, o I, né, tem a unidade em quilograma de massa vezes, como é o raio ao quadrado, massa ao quadrado. Portanto, em relação ao CG, nós podemos dizer que nós temos sempre um somatório de massa em relação, somatório de momentos em relação ao CG vai ser igual ao I, momento de inércia vezes alfa. Então, essa é uma equação agora que a gente utiliza nos cálculos, além das duas outras equações de translação, né? Somatório de força na direção x igual a massa vezes a aceleração na direção x, essa é uma equação de Newton na componente em x. Nós podemos ter a componente y, obviamente podemos estar mudando o sistema de coordenadas dependendo o qual que fica melhor para os nossos cálculos. Então, além das duas equações que mostram a somatória de força em relação ao sistema de translação, analogamente para a rotação, nós temos a outra equação aqui que a gente precisa avaliar também. Somatório de momento em torno do CG é igual a I vezes alfa. Existe a situação em que a gente não trabalha exatamente no CG, somatório de força em relação ao CG. A gente tem um ponto que acaba girando afastado, né, do CG. Depois a gente vai ver isso, né, em relação a um outro ponto a não ser o CG, um outro ponto pertencente à peça e que não seja o próprio CG. Então, em uma peça, em uma parte de uma máquina, em um objeto, nós vamos ter a presença das forças externas, geralmente aplicadas, aqui representadas por F1, F2, F3 ou F4, com as suas direções e sentidos específicos. Nós vamos ter nessa peça adicionado também os momentos. Pode ser um torque, né, um torque produzido, por exemplo, um motor elétrico, ou mesmo o momento produzido por essas forças em relação ao seu CG. Por enquanto, nós estamos analisando o CG. Então, sempre a gente precisa encontrar o centro de massa, que é onde está presente a força peso aqui do sistema. E aí, numa situação de translação retilínea, então, o objeto tendo translação retilínea, o
diagrama cinético, ele vai ser a representação da massa vezes a aceleração do CG na direção da resultante do somatório de todas essas forças. Então, a resultante do somatório dessas forças vai resultar a direção da nossa aceleração aqui, a aceleração do CG. Então, a gente sempre vai representar um corpo a partir da aceleração do seu CG. Vai existir necessidade, em alguns momentos, se calcular a aceleração em alguns pontos específicos, por exemplo, nas extremidades, onde há as articulações para o cálculo das forças envolvidas, as reações de apoio, né? Mas podemos pensar no início, né, tudo em relação ao CG, e representar a massa vezes a aceleração do sistema no seu CG. Então, a massa vezes a aceleração do CG vai ser a resultante desse sistema aqui, né? Então, a equação de movimento, ou as equações de movimento que definem esse sistema que está em translação, seria apenas o somatório de forças na direção x igual a massa vezes a aceleração do CG, a sua componente em x, e o somatório de forças na direção y, né? Então você faz aqui as componentes de todas essas forças na direção x e na direção y, e se iguala à componente, né, massa vezes a aceleração da componente da aceleração do CG em y. E como é uma translação retilínea, não está em rotação, o somatório do momento em torno do CG ele é igual a zero, ainda no equilíbrio estático em relação à rotação. Se for necessário a somatória do momento diferente em relação ao CG, às vezes quer calcular em relação a um ponto específico, que é o ponto de reação, onde eu quero anular aquela reação de apoio para facilitar os cálculos, por exemplo. Então, ao invés de considerar o CG na somatória de momentos, eu vou considerar a somatória em torno de um ponto A. Isso a gente já fez, né, no cálculo das reações de apoio lá do veículo, né? Nós fizemos a somatória, então, do momento cinético em relação a esse ponto A, não mais em relação ao CG, em relação ao ponto A. Aí sim, essa componente de massa vezes aceleração, que é do CG, ela vai ter uma distância d em relação ao ponto A, e a gente multiplica, então, pela distância d essa componente de força de inércia, que é dado por massa vezes aceleração, no CG, vezes a distância d, que é um cálculo de momento cinético. Agora, no caso de um movimento, principalmente, né, que a gente começa estudando em rotação em torno de um eixo fixo, O, um corpo aqui apresentando rotação em torno de um ponto fixo O CG ele vai ter uma rotação também, onde vai apresentar uma aceleração do CG na direção tangencial, uma aceleração do CG na direção normal. Nós temos as forças aplicadas, a força F1, a força F2, a força F3, a F4. Também aplicados aqui momentos M1, M2 ou torques. E esse corpo está em velocidade angular a ômega e aceleração angular alfa. Então, nesse caso, nós vamos representar todo esse sistema a partir de um diagrama de corpo livre, onde a gente indica as forças e o momento, separado de um diagrama cinético, onde a gente vai representar as componentes de massa vezes aceleração no CG, e mais a componente do momento cinético que se origina a partir da rotação que a gente acabou de deduzir anteriormente, que é o momento de inércia em relação ao CG vezes alfa. Então, nesse caso, a gente vê a colocação de todas as forças aqui, vai fazer somatório de forças na direção x e y, e podemos fazer, então, um somatório de forças em relação ao CG, de momentos em relação ao CG cinético, ou a somatório de momentos em relação ao ponto O. Então, se a gente fizer em relação ao CG, nós vamos ver que essa componente de massa vezes aceleração
direção tangencial vai se anular, porque não faz momento em relação ao CG. A massa vezes a aceleração do CG em relação à componente normal também vai se anular. E vai ter só a componente de IG alfa. Então, as equações em movimento que vão resultar desse sistema, nós podemos utilizar a somatória de forças na direção normal, igual a massa vezes a aceleração do CG. E no caso, a aceleração do CG fica melhor analisar a partir da condição normal. Então, a aceleração normal é dada por massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, que está distante o CG do ponto que está girando, e o somatório de forças na direção tangencial é igual a massa vezes a aceleração na direção tangencial, sempre a aceleração do CG, igual a massa vezes a aceleração vezes o raio do CG em relação ao ponto O. E, no caso da somatória de momentos, a somatória de momentos em torno do ponto G é igual ao momento de inércia de massa vezes a aceleração angular. Então, anteriormente, esse termo era nulo. Agora, em relação ao CG, esse termo não é mais nulo, porque o corpo tem rotação, então ele apresenta uma resistência à rotação também, que é IG vezes alfa. Então, para a translação, a grandeza que relaciona a força resultante com a aceleração é a massa. Já para a rotação, a grandeza análoga que faz essa relação é o momento de inércia IG. Então, como a gente fez a definição anteriormente, analisando o infinitésimo de massa de M, né, distribuído num corpo, e no caso que gira em torno de um eixo, aqui dado para o eixo Z, e nós estamos trabalhando no plano ainda, então para nós sempre o eixo de rotação é o eixo Z. Então, a gente está trabalhando com X e Y, o eixo de rotação é o eixo Z perpendicular à tela do computador ou ao papel, né, à mesa, ao plano da mesa. Então, é o eixo Z. Então, esse momento de inércia que passa pelo G em relação ao eixo Z, então, o momento de inércia que passa pelo ponto G em relação ao eixo, né, gira em relação ao eixo Z, é dado pela integral desse raio, né, ao quadrado vezes o dm. Então, essa é a definição matemática do momento de inércia. Então, nós poderíamos estar calculando o momento de inércia para diversas geometrias, conhecendo uma expressão da distribuição de R ao longo do corpo, mas é muito conveniente na mecânica a gente utilizar peças que têm formatos já bem conhecidos. Então, a gente acaba utilizando já as equações prontas. E também o cálculo das integrais pode ser realizados ainda quando se tem uma geometria muito complexa, ou, como a gente já mencionou, utilizar ferramentas, métodos matemáticos numéricos para a solução, por exemplo, elementos finitos, né? Lá no software, também CAD, os softwares CAD também trazem essa informação do momento de inércia. Então, para um cilindro de parede fina, o momento de inércia em relação ao CG, então seria o centro dele, né? Seria a massa vezes o raio ao quadrado. Veja já para um cilindro, né, sem furo, no caso já seria 1/2 da massa vezes o raio ao quadrado. Um cilindro de parede espessa, parede fina e parede espessa, tá? Então a gente consegue fazer uma diferenciação observando algum tubo, né? Se a parede, pelo menos se diz aí, é 1/10 do diâmetro, né? Então, por exemplo, se um tubo tem 10 milímetros de diâmetro e ele apresentar uma parede até 1 milímetro, ele é considerado de parede fina. Agora, por exemplo, um tubo de diâmetro externo de 10 milímetros e tem um diâmetro interno de 4 milímetros, né? Então tem uma espessura de parede de 3 milímetros, né? Então já é maior do que 1/10, a gente já define que é um tubo de parede grossa. Podemos pensar sim, tá? Na definição do que é um cilindro de parede fina e um cilindro de parede espessa. Consegue ver aqui na proporção do desenho também,
interessante essa questão. Aí no caso, o momento de inércia seria o meio da massa vezes o raio 1 ao quadrado mais o raio 2 ao quadrado. A placa retangular, é importante a gente ter noção, né, da dimensão A e B. No caso de uma placa retangular é 1/12 vezes a massa vezes a ao quadrado mais b ao quadrado. Temos a haste delgada, né? Então, uma barra, por exemplo, a gente vai calcular como sendo 1/12 vezes a massa vezes L ao quadrado. Esse é o momento de inércia dessa barra girando no seu centro geométrico e que possivelmente coincide já com o centro de massa. No caso de uma barra, e aí a gente vê muitas aplicações assim, né? A barra está girando não no seu ponto central, mas na sua extremidade. Então não seria em relação ao seu próprio centro geométrico, IG, né? Seria numa extremidade. Mas a gente pode então fazer esse cálculo já do IG aqui na extremidade, fazendo a transferência, né, do momento de massa que está aqui no CG, eu transfiro esse momento de massa aqui para a extremidade, momento de massa. Então ficaria 1/3 da massa vezes L ao quadrado. Então tem essa diferença. É a mesma haste, só que essa haste está girando no seu centro, então é 1/12 da massa vezes L ao quadrado. E no caso dessa haste, ela está girando aqui na sua extremidade, 1/3 da massa L ao quadrado. Uma esfera de rolamento, por exemplo, que ela é sólida, né? Então, o seu momento de inércia IG é 2/5 da massa R ao quadrado. E no caso, se ela for vazada, né, essa esfera, ela tem uma parede fina, é 2/3 da massa R ao quadrado. Um dos problemas que envolvem muito essa questão do momento de inércia é o rolamento puro em relação a um ponto em que a gente considera que algo rola sem deslizar. Então essa condição da dinâmica do objeto, né, de poder rolar sem deslizar em um ponto ou apenas rolar a partir de um centro, né? Ou mesmo somente deslizar. Então, há condições que a gente precisa analisar se algo vai deslizar, ou se algo vai rolar, ou se vai rolar e deslizar junto. A gente consegue entender isso melhor considerando, por exemplo, uma bola de bolão, de boliche. Eu acho que alguns aí de vocês já tiveram a oportunidade de jogar bolão, boliche, ou pelo menos imaginar. Então, a bola de boliche ou de bolão, ela tem uma massa elevada, mas uma superfície bastante lisa. E também onde ela é lançada na plataforma lá do boliche, né, que você joga a bola para derrubar as garrafas lá no fundo, também é bastante lisa, uma superfície plana lisa. Então esse é um efeito bastante interessante nessa questão de superfícies muito lisas, onde o coeficiente de atrito é muito baixo. Então, por mais que é uma bola, uma esfera, quando você joga essa bola de bolão, ela vai deslizar sobre a plataforma, não vai sair rolando muitas vezes. Por quê? Porque não tem atrito suficiente ali para travar um pontinho embaixo e fazer com que ela gire. Lá no final, talvez, do movimento, quando ela vai perdendo aí um pouco de força, de energia, ela começa a rolar. Então, em algum momento ela só desliza, em algum momento ela começa a rolar e ainda deslizando, e depois ela pode só ir rolando. Olha só que interessante. Então, tem muitas coisas na dinâmica que a gente precisa prestar atenção nisso. Se algo vai rolar, se algo vai somente deslizar, ou mesmo rolar e deslizar junto. Tá? São situações que podem estar acontecendo. Num exercício que a gente resolveu lá do tambor, por exemplo, né, para calcular as acelerações relativas do tambor em cima do caminhão,
a gente considerou que o tambor ele vai rolar em torno de um ponto fixo, e esse ponto fixo tem a mesma velocidade que o caminhão. Foi essa a solução que a gente deu para o problema no caso do caminhão lá. Mas, no caso de uma situação, talvez, de coeficiente de atrito ali do cilindro com o assoalho do caminhão, pode ser que ele deslize também sobre o caminhão, role sobre um ponto e ainda tudo anda com a velocidade do caminhão. Então é muito importante a gente prestar atenção sobre esse coeficiente de atrito. Existe também o limiar no coeficiente de atrito, porque no momento que está deslizando, a presença é do coeficiente de atrito cinético. Mas no momento que ela passa a rolar em relação a um ponto, um disco, né, rolando em relação a um ponto, aí nós temos que esse ponto ele se torna um ponto fixo e velocidade nula, entra o coeficiente estático. Então muitas vezes a gente precisa fazer a análise dos dois coeficientes de atrito e primeiro analisar o problema se vai rolar ou se vai deslizar. Nós vamos começar a resolver aqui dois problemas simples, que inclusive a gente já deve ter estudado, ou lá em física, ou mesmo estudamos para o vestibular, que é a questão do plano inclinado, um disco primeiro só deslizando no plano inclinado e depois rolando. Nesse momento a gente vai mencionar, olha, o primeiro momento é o seguinte, ele apenas desliza. Depois, no segundo momento, ele rola sem deslizar, né? Mas em muitos problemas reais da dinâmica, nós precisamos entender antes de começar o cálculo se ele vai rolar ou deslizar, senão a gente precisa calcular, encontrar as forças de atrito presente, porque vai ser uma relação de movimento não. Será que é o atrito estático presente? Será que o atrito cinético que vai estar presente, se ele deslizar junto? Então a gente precisa fazer sempre essa análise matemática e determinar a condição de movimento, não só o valor da aceleração. Às vezes a gente vai lá e calcula a aceleração, mas não entendeu qual é a real situação de movimento. Pode ser que eu calcule uma aceleração que ele está rolando um rolamento puro e na verdade ele está rolando mais deslizando. Tá? Então a gente fala rolamento puro é quando é só rotação em torno de um ponto. Se ele está rolando e deslizando, naquele ponto de contato desliza, já não é mais um rolamento puro, é um rolamento mais deslizamento. Então vamos lá para os nossos dois exemplos clássicos aí da dinâmica e da física, o plano inclinado, colocando lá um disco para girar sobre esse plano. Então vamos lá, vamos imaginar aqui a questão do plano inclinado. E nesse plano inclinado, então tem um disco. Esse disco ele é solto nesse plano inclinado e vai ter uma aceleração. E qual é essa aceleração? Se esse plano inclinado ele tem um ângulo θ de inclinação. Então, qual vai ser a aceleração desse nosso sistema? Aí vem muito a questão do que vai acontecer em relação a esse disco. Vamos dizer que a gente tem certeza que as superfícies são muito lisas do plano inclinado, é um vidro, né? Uma superfície bastante lisa, e esse disco ele é um disco que tem então uma inércia, a gente já viu lá nas expressões, de 1/2 da massa R ao quadrado, né? Então esse disco ele tem um raio agora que é R maiúsculo. Então qual é a aceleração desse disco? Então, por ser superfícies muito lisas, a gente acredita que o coeficiente de atrito não é suficiente para travar esse ponto aqui embaixo. A gente pode estar fazendo o cálculo depois, em algumas situações aí, para ver se vai rolar ou se vai deslizar
e rolar em relação a esse ponto, né? Então vamos supor que não existe uma força de atrito suficiente para travar esse ponto e essa roda girar. A gente tem apenas a informação do que é uma superfície muito lisa e, portanto, a gente vai fazer a consideração que vai deslizar, né? Não vai rolar, apenas deslizar. Embora é um formato de um disco, que em alguma superfície áspera poderia rolar, mas nesse caso a superfície é muito lisa, ele vai apenas deslizar. Então, nesse caso, o cálculo da aceleração vai ser bem tranquilo, né? Começando então pelo diagrama de corpo livre, igual ao diagrama cinético. No caso das forças envolvidas aí, é apenas o peso. Uma vez que não se tem o atrito, né? O coeficiente de atrito aí é muito baixo, então a gente vai desprezar o atrito nesse caso. Certamente o plano inclinado, nós vamos ter uma reação da força normal nesse plano inclinado, então a gente pode escrever aqui a força normal. E temos as componentes das forças peso devido à inclinação do plano. Então o ângulo θ está aqui, nós temos aqui o peso cosseno de θ e aqui o peso seno de θ. E há uma aceleração desse sistema aí em relação ao plano inclinado, na direção do plano inclinado, né? Então massa vezes aceleração. Aqui para encontrar a solução desse problema, já que não tem movimento na direção perpendicular ao plano, somatório de forças, né, na direção do plano aqui, considerando positivo para baixo, é igual a massa vezes a aceleração. As forças que estão para baixo aí não tem o atrito, então é o peso seno de G em direção ao plano inclinado. Então o peso é massa vezes G seno de θ igual a massa vezes a aceleração. Cortando as massas aqui, a aceleração sem rolar, no caso desse disco, é dado pela gravidade vezes o seno do ângulo θ. Agora, vamos considerar esse mesmo problema, mas com uma condição de atrito diferente na pista. Agora, o nosso sistema aí, de plano inclinado, já tem uma superfície mais áspera e é dito então que vai haver um rolamento puro em torno desse ponto de contato. Então agora nós temos a presença de um atrito maior, portanto já se sabe que há um rolamento puro, ou rola sem deslizar. Então a gente já comentou isso um pouquinho quando se falou do atrito, né? Mas o rolamento puro, ele acontece em relação ao ponto de contato desse disco com a parte do plano. É uma roda de bicicleta, pneu, de carro, enfim. A gente considera muitas vezes esse rolamento puro em relação a um ponto. E esse ponto é um ponto que a gente chama de centro instantâneo. E no caso aqui, como ele está parado, de velocidade nula. E aí a gente pode compor todo o movimento considerando que existe uma velocidade aqui proporcional ao raio R desse disco. Então esse disco aqui tem o raio R. Continua tendo um momento de inércia lá que a gente busca na tabela, que é 1/2 da massa R ao quadrado. E nesse caso aqui, também, tanto quanto em relação à velocidade quanto em aceleração, nós podemos estar vinculando ao raio com a velocidade ômega, ou no caso uma aceleração alfa. Então a gente sabe aqui
que a velocidade. Então, nesse caso aqui, a velocidade do centro do nosso disco vai poder ser dado pela velocidade angular vezes o raio que ele apresenta, o disco, e a aceleração do centro também seria associada a uma aceleração tangencial devido à aceleração alfa. Então, nessa direção do plano, é a aceleração tangencial, que a gente sabe também que é dado por alfa vezes r. Essa é a condição que a gente impôs agora na questão do rolamento puro, rola sem deslizar. No momento que esse ponto desliza, então a gente tem uma velocidade nesse ponto, nós temos que compor esse movimento a partir das velocidades relativas que o A tem em relação a esse ponto e calcular com o coeficiente de atrito, no caso cinético. Aqui se usaria o coeficiente de atrito estático. Então, se for fornecido o coeficiente de atrito estático ou um coeficiente de atrito dinâmico, se é a questão do rolamento puro, a gente analisa pelo rolamento estático, pelo coeficiente de atrito estático, porque a gente considera que o ponto está parado. No momento que há o deslizamento, aí entra o coeficiente de atrito para o cálculo da força de atrito. Então, o que a gente faz aí para conhecer a aceleração desse cilindro, né? Que poderia ser calculado por alfa vezes r, né, a aceleração desse cilindro, desse disco ao ser colocado num plano inclinado com um ângulo de inclinação θ. Né. Poderia ser alfa vezes o raio, mas eu não conheço a aceleração alfa, então eu preciso chegar nela, calcular ela, para encontrar aqui a aceleração desse nosso sistema, já que ele vai rolar. Então, a saída é sempre o diagrama. Nós temos aqui, podemos repetir o plano. Os nossos diagramas, né? O diagrama de corpo livre e o diagrama cinético. E aí nós podemos colocar algumas informações agora. Bem, nós temos a força-peso presente. Nós temos uma componente da força-peso aqui, que é o P. E como esse ângulo θ está aqui, ele também está aqui. P cosseno θ. Temos uma componente de força-peso paralela ao plano, que é P seno θ. Tem a componente da força normal na direção perpendicular ao plano. E no caso, para que haja, então, esse rolamento puro, é necessária uma força de atrito. E aí, qual o sentido da força de atrito? A força de atrito, nesse caso, ela vai ter que frear esse ponto, meio que travar, né? Então, ela estaria para cima aqui, paralela ao plano, a força de atrito. E em termos de diagrama cinético, o que nós temos aqui em relação ao diagrama cinético é que ele tem uma aceleração paralela ao plano, que compõe massa vezes aceleração, e ele vai girar aqui. Portanto, nós temos uma condição de IG vezes alfa, se assim a gente adotar, né? Então, em torno do G aqui, o IG alfa, mas ele rola em torno desse ponto aqui embaixo. Então, nós podemos começar o nosso cálculo analisando um somatório de força. Vou voltar para a cor escura. É igual a massa vezes a aceleração. Quais são as forças? Bom, a gente pode considerar o movimento acontecendo só
no plano inclinado, então positivo para baixo. Nós temos o peso aqui para baixo. Então o peso é mg seno de θ é igual... Opa, faltou mais forças aí, né? E nós temos a força de atrito aqui presente. Força de atrito aqui presente. Essa força de atrito, ela é ao contrário, é para cima, então menos a força de atrito. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Então nós temos aqui uma equação já, a equação para o cálculo da aceleração A, mas a gente viu que para o cálculo da aceleração A, a gente precisa conhecer o alfa, né? Não consigo isolar diretamente daqui, embora eu possa calcular a força de atrito pela normal vezes o coeficiente de atrito. Eu conheço o ângulo θ, eu conheço a massa. Mas a aceleração ela está vinculada à rotação que o sistema vai ter. Então eu não posso isolar direto daqui a aceleração, porque eu sei que ele tem rotação. E tem uma relação entre esse alfa e o A. Nesse caso, porque tem rotação também. Então eu vou tentar encontrar esse alfa agora pela outra equação que a gente viu, que é a somatória de momentos. No caso, vamos tentar calcular em torno do CG igual ao momento de inércia do disco vezes a aceleração angular. Então, quem causa momento em relação ao CG aqui, né, em termos de força? Então, o peso não causa momento porque é colinear, nenhuma das suas componentes, nem a força normal. Quem está fazendo momento aqui é apenas a força de atrito. Então, a força de atrito é que está fazendo rolar aqui o nosso sistema, né? Então, a força de atrito vezes, né, positivo assim, vezes o raio, é o momento causado pela força de atrito em relação ao centro aqui, né? Então, vezes essa distância. Força de atrito vezes a distância perpendicular aqui, que é o raio. É igual a I vezes alfa. Então, a gente pode estar isolando já a força de atrito aqui nesse cálculo, que ela aparece nas duas. A força de atrito é I vezes alfa sobre R aqui nessa nossa avaliação. Mas a gente tem uma situação agora, né? Nós temos como incógnita a força de atrito, a aceleração A e a aceleração alfa. Seriam três incógnitas. E, no caso, apenas duas equações. Nós podemos encontrar uma outra equação pela relação cinemática, né? Que a aceleração tangencial, no caso desse disco, é alfa vezes o raio. Então, o alfa tem uma relação com a aceleração, que é a aceleração tangencial sobre o raio. Então, eu vou substituir aqui nessa equação 2 essa informação, e eu vou ter que a força de atrito vai ser igual ao momento de inércia vezes o alfa, que é A, sobre o R. E como já tem o R aqui embaixo, vai dar R ao quadrado. Então, essa informação agora que nós temos aqui, I vezes A, R ao quadrado, nessa equação 2. Substituindo, então, o valor de FA, que a gente encontrou aqui na equação 2, aqui na equação 1, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que mg é seno de θ, que está na equação 1, menos a força de atrito. Menos a força de atrito, que a gente encontrou que é o valor da inércia vezes a aceleração, dividido por R ao quadrado. Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração.
Então aí agora é só rearranjo matemático aqui no caso para encontrar a aceleração A. Nós podemos dizer que MA, né, trazendo para esse lado esquerdo, mais o IA R ao quadrado, né, porque aí a gente ajunta esse termo, é igual a mg seno de θ. E aí nós vamos colocar o A como impedância, nós vamos ter o M mais o I sobre o R ao quadrado é igual ao mg seno de θ. Aí eu posso dizer então que A, fazendo toda essa substituição, dividindo é mg seno de θ dividido por M mais o I R ao quadrado. Em algumas situações o pessoal divide esse termo por M, todo ele, né? Aí fica 1 sobre M R ao quadrado. Como, nesse caso, o I, né, momento de inércia do nosso disco aí, é 1/2 da massa R ao quadrado, né? Agora vai substituir, a aceleração vai ser mg seno do ângulo θ dividido por m mais o valor da inércia, 1/2 de massa R ao quadrado, né? Esse é o valor de inércia dividido por R ao quadrado. Então a aceleração ela vai ficar cortando aqui, mg seno θ sobre m mais 1/2 de m. Essa soma aqui dá 3/2 de m, né? 1 mais meio dá 1/2, né? Então 3/2. Então fica mg seno θ dividido por 3/2 da massa m. Corta esse m, corta esse m. Aqui está dividindo, vai fazer a multiplicação oposta, né? Nós vamos ter que a aceleração é 2/3 da g seno θ. Então a aceleração no caso, quando há o rolamento, já não é mais g seno θ, é um pouco menor. No caso do que a gente calculou anteriormente, já a aceleração é um pouco menor, é 2/3 daquele valor, sem o rolar, porque no caso ela vai rolar, ela vai precisar de energia para rolar também. Então, antes ela só deslizava, a aceleração era g seno θ. Quando ela começou a rolar, ela precisou de energia para rolar também. Estava só deslizando, agora ela precisa rolar também. Portanto, está roubando um pouco de energia. E nesse caso, diminuiu a aceleração final do nosso sistema. Então, esses são os dois exemplos mais clássicos para entender essa questão de rolar ou somente deslizar. E o pessoal brinca muito com a questão do plano inclinado para saber quem chega antes, lá no final, se é um tubo, se é uma esfera, se é um tubo de diâmetro maior, se é um tubo de diâmetro menor, se é de paredes diferentes, né? Então eu vou pedir para vocês fazerem aí esse acompanhamento do plano inclinado, analisando a aceleração, né? Analisar a aceleração do tubo, da esfera, do disco e de um cilindro, para ver quem chega antes. Você coloca aqui um tubo de raio R, uma esfera de raio R, um cilindro de raio R, um caso do tubo de parede fina de raio R, o diâmetro externo, e ver quem vai chegar antes lá, né? Aquele que tiver a maior aceleração, né?
aquele que tiver a maior aceleração. Então, tem muito material e vídeos na internet sobre isso. É uma coisa para a gente estar pesquisando aí. Nós já fizemos um problema solucionando esse exemplo do problema de polias de 2 blocos, em que a gente solta um dos blocos e ele acelera. Só que naquele exemplo que nós calculamos a aceleração dos blocos, que tinham massas diferentes, um de 8 kg e outro de 5 kg, nós não consideramos a inércia da polia, a polia do cabo. Então agora a gente vai considerar a inércia na polia do cabo. E o que isso vai alterar? Olha, nós já vimos que se algo que antes era desconsiderado agora é presente, que é a inércia, é uma resistência a mais, a rotação ocupa uma parcela da energia, a aceleração que nós calculamos anteriormente, que era 2,26 metros por segundo ao quadrado, vai ter que ser um pouco menor, e vamos ver se isso vai acontecer mesmo no cálculo, né? Então vamos lá relembrar o problema que nós calculamos. Eu vou colocar aqui os valores, vocês podem voltar lá no caso do vídeo e assistir aquele problema que a gente já resolveu, para depois a gente poder fazer as comparações agora considerando a inércia da polia. Então assim, há problemas no dia a dia que a gente vai ter que considerar a inércia de alguns sistemas ou a gente pode estar desprezando. Depende muito das situações. Então, quando os elementos são muito grandes em termos de raio e que tem uma dimensão razoável, a gente tem que, uma massa também, né, razoável, nós temos que considerar sim a inércia rotacional. Vamos para o nosso exemplo. Então, o que nós tínhamos lá era um suporte para a polia. E preso nessa polia, nós tínhamos um cabo que suportava uma massa de 5 kg, esse era o exemplo que a gente trabalhou, 5 kg. E soltando aí do repouso, a gente tinha uma massa de 8 kg. Tá? Então, tem aplicações práticas esse problema, mas aqui é mais também para a gente aplicar esse conceito da agora se trabalhar com a inércia da polia, ou seja, a gente tinha 2 corpos aqui para analisar, o corpo A e o corpo B. Agora a polia, que antes era desprezada, agora passa a ser um corpo, o corpo da polia. Nós vamos ter equações associadas à polia também para analisar. No caso, a gente pedia naquele problema a aceleração desses corpos, né? A aceleração de A, a gente, pela relação cinemática, como é apenas um cabo aqui ligando um com o outro, era igual à aceleração de B, que a gente encontrou 2,26 metros por segundo ao quadrado, é o que a gente encontrou no cálculo lá do exemplo. Lá a gente desconsiderou a polia. Isso aqui é a polia, ou roldana, no caso também do cabo de aço. Então essa polia para nós agora ela vai aparecer aqui com uma dimensão. Ela vai ter um raio, o diâmetro de 200 milímetros, um raio de 100 milímetros. E ela vai ter a massa, né? A massa da polia. Ela podemos considerar uma massa de 10 quilos para essa polia, certo? Então agora a gente sabe que ao soltar esse bloco B aqui, o A vai subir, o B vai descer, mas a polia vai ter que girar aqui, dependendo da condição, a polia gira. Além desse efeito de considerar a inércia, o que mais a gente pode estar considerando lá na frente? A resistência que o cabo apresenta, um cabo de aço, por exemplo, a resistência que o cabo de aço apresenta ao enrolamento, isso depois a gente pode ver. E também existe aqui um rolamento, um pino, temos um atrito aqui devido ao giro. Então tudo isso vai interferindo nesses valores de aceleração aqui do bloco ou dos blocos.
Então, o que a gente tem que encontrar é um valor menor do que a 2,26, porque agora está fazendo parte a resistência aqui de giro dessa nossa polia. Portanto, nós já podemos, além de escrever essa relação cinemática, que é a aceleração de A igual a aceleração de B por causa dos cabos, nós também podemos prever o seguinte, que os cabos estão andando aqui sobre a polia sem deslizar, né? O movimento do cabo faz a polia girar sem haver diferença de movimento, não está deslizando, há um atrito suficiente aqui para fazer girar a polia. Então, essa aceleração que tem aqui na extremidade, ela é proporcional, a gente sabe, já da rotação de um elemento, rotação pura, em função da sua aceleração angular, né? Então, essa aceleração nessa extremidade, ou aceleração do cabo, já que vai acompanhar o giro da polia, a aceleração do cabo, ou aceleração da superfície da polia, aceleração tangencial, é igual à própria aceleração que a gente quer encontrar, que é igual a alfa vezes o raio. Então, isso é muito importante a gente já também definir agora com essa consideração da polia. Então, vamos lá. Qual que vai ser a aceleração A dos blocos, né? Considerando a inércia agora da polia. Não existe outra forma que a gente recomenda, a não ser fazer o diagrama de corpo livre para cada corpo, entender o que está acontecendo em cada corpo e criar as equações. Então vamos lá. Nós temos, só aqui para representar novamente, nós temos o corpo A enrolado aqui na polia e o corpo B. Então, nós podemos separar esses corpos de maneira a entender também a questão das forças aqui a princípio. Então, a gente sabe que no corpo A tem a presença do peso de A, massa de A, vezes a gravidade. Também a gente sabe que tem a presença do peso no corpo B, que é a massa de B vezes a gravidade, né? E nós sabemos aqui a presença de uma tensão T do cabo no corpo A e uma tensão T no cabo que prende o corpo B. Aqui o corpo A de 5 kg, o corpo B de 8 kg. No caso da polia, existe aqui as reações de apoio que a gente pode também estar calculando depois, né? Para calcular a resistência do pino, enfim, né? R em Y e R em X. Mas essas duas forças, a princípio, não é o nosso interesse agora. A gente quer calcular a aceleração. Agora, olha só, essa polia ela vai estar girando. E para que ela gire, é interessante que tenha a presença de torques aqui de diferentes intensidades. Então, antes a gente dizia que o torque presente nos dois cabos era a mesma intensidade. Agora não é mais, porque tem a resistência oferecida pela polia que torna a tração dos cabos um pouco diferente de um lado para o outro. Então, no caso de uma correia, ou também no caso de uma polia, se ela vai se girar para cá, nós podemos assumir isso agora, né? Nós vamos ter uma tensão aqui, que a gente pode chamar de tensão T2, que ela tem que ser maior, inclusive, da tensão T1, para que ela consiga girar. Se essas dois torques, né, essas duas tensões no cabo produzirem o mesmo torque, né, mas de sentido contrário, na polia, ela não vai girar.
um momento vai anular o outro. Então, para que ela gire, precisa ter intensidades diferentes. E aqui nós estamos falando também do princípio de ação e reação. Se a gente indicou positivo para cima a tração aqui vai estar para baixo a tração, e ela é a mesma, né? Então T2 aqui e T1 aqui. Então aqui a gente consegue visualizar, substituindo o cabo pelas trações, que um é positivo no corpo A aqui, segurando ele, na polia vai ser para baixo. E é interessante, é importante que seja diferente as tensões T1 e T2 para que haja então a transmissão de movimento, senão ela vai ficar parada. Se T1 mais T2 vai se anular. Então aqui a gente já fez o diagrama cinético. Vamos para o diagrama de... aqui a gente já fez o diagrama de corpo livre e vamos para o diagrama cinético. Então, aqui no caso da polia, nós sabemos que tem a presença do I vezes alfa, certo? Polia de raio R. No corpo B, nós temos a presença, no corpo A, né, da massa de A vezes a aceleração A, que é a mesma aceleração dos dois, é para cima, e no corpo B, nós temos a aceleração para baixo aqui, massa de B, aceleração igual. E sabemos que existe uma relação aqui com esse A, que é igual a alfa R, né? Alfa R, alfa R. Certo? Agora é só montar as equações. As equações para o corpo A, nós temos somatório de força na direção Y, positivo para cima, é igual a massa vezes a massa de A vezes a aceleração de A. Então nós temos o peso para baixo menos massa de A vezes G mais a tração T1 do cabo, que estaria para cima, é igual a MA vezes a aceleração de A, que pode ser escrita já aqui como alfa vezes o raio da polia. Então a massa é menos 5, a massa é 5 kg vezes 9,81, que é a gravidade, mais a tensão no cabo T1 é igual a massa 5 vezes alfa vezes o raio, que é 100 milímetros. Portanto, nós vamos ter aqui menos 49,05 mais a tensão T1 é igual a 0,5 de alfa. E fechou uma equação, nós temos duas incógnitas aqui, T1 e alfa. No corpo B, nós temos somatório de forças em Y, uma equação que pode ser usada, já que o movimento acontece em Y, a massa de B vezes a aceleração de B, positivo para cima. Então o peso é para baixo, é negativo, 8 kg vezes a aceleração da gravidade, 9,81, mais a tensão do cabo T2, no caso do bloco B, está submetido a uma outra tensão. E a aceleração dele é para baixo, então a massa vezes 8 vezes 0,1. Considerando aqui alfa vezes raio vezes alfa. Então, nós vamos ter aqui menos 78,48 mais T2 é igual a menos 0,8 alfa. É uma outra equação. Nós temos duas equações aqui e com três incógnitas, né? T1, T2 e alfa. A terceira equação vai vir da polia, onde nós temos na polia o somatório de momentos em torno do CG da polia igual a I vezes alfa da polia. Somatório de momentos é os dois momentos provocados
os dois torques, né, produzidos pela polia T2 menos T1 é igual a 1/2 da massa R ao quadrado vezes alfa. Aqui são forças vezes o raio. Dessa forma, nós podemos cortar o R aqui com esse R aqui. Portanto, teremos T2 menos T1 é igual a metade da massa. A massa da polia é 10 kg, a metade é 5, vezes o raio R, que é 0,1, vezes alfa. Portanto, T2 menos T1 é igual a 0,5 alfa. Nós podemos dizer aqui, então, que T2 é igual a T1 positivo mais 0,5 alfa. E aí, lá da equação, dessa equação aqui, nós podemos já substituir o valor de T2 nessa equação. Nós vamos ter menos 78,48 mais o valor de T2, que vale T1 mais 0,5 alfa mais 0,8 alfa, isso igual a zero. Nós podemos estar escrevendo então aqui T1 mais 0,8 com 0,5 dá 1,3 alfa. Tudo isso é igual a mais 78 com 48. E da equação 1 aqui, nós temos T1 menos 0,5 alfa é igual a positivo, né, 49,05. Né? Então, se a gente multiplicar tudo isso por menos 1 e fazer a substituição aqui vai ficar mais, então dá 1,8 alfa é igual a 29,43. O alfa que a gente encontra aqui é de 16,48 radianos por segundo ao quadrado. E no caso, a aceleração que a gente quer é esse alfa vezes o raio da polia. A aceleração tangencial, então, é o alfa. Aceleração tangencial, que é a aceleração do bloco A, que é igual à aceleração do bloco B, né, que é igual de uma aceleração do sistema ali, aceleração linear, é 16,48 de alfa vezes o raio 0,1 é igual a 1,648 metros por segundo ao quadrado, ou seja, menor, 1,648 é menor do que os 2,26 sem considerar a polia. Então, de fato, a polia ela tem uma massa razoável, né, 10 kg, ou seja, maior, a massa da polia é maior do que a massa dos dois blocos. E ainda um raio de 100 milímetros, né, dá um diâmetro de 200 milímetros, pesando 10 kg. Para girar ela, tem uma resistência, e essa resistência faz alterar aí o caso das acelerações dos blocos. Então, esse é um exemplo bem interessante para ver a aplicação dos sistemas. Então, a gente recomenda agora que vocês façam a leitura e os exemplos do livro do Hibbeler, capítulo 17. Capítulo 17 do livro do Hibbeler, que fala sobre esse momento de inércia, fazendo aí alguns exemplos de aplicação
de sistemas em rotação, né? Rotação pura, né? Fazer os exemplos do livro.